Fala galera, Jesuscop, estamos aqui com mais um vídeo para você. E nessa semana eu queria falar um pouquinho de um livro que eu tô lendo. Tá me abençoando tanto que eu falei, cara, tem que gravar um vídeo sobre ele. Chama Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão que viveu na mesma época ali de Hitler, até morreu num campo de concentração. E cara, que livro espetacular. No capítulo 5, ele começa a falar sobre, ele fala todo o tempo sobre discipulado com Cristo, né? E aí ele usa um texto que diz assim, olha, o texto de Lucas 14, versículo 26, que diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E ele começa a explicar então sobre o conceito de Jesus Cristo ser o nosso mediador. E é lógico que eu já ouvi esse conceito, talvez você que está me assistindo também já ouviu esse conceito, que Jesus é o nosso mediador, que ele media a nossa relação com o Pai. Entendeu? Então, entre nós, seres humanos, e Deus tem um mediador. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Para quem? Para o Pai. Então, eu sempre entendi que Jesus fica no meio da minha relação com Deus. Ele é o nosso mediador. Mas o Bonhoeffer não para aí. Ele vai dizer que Jesus também é o mediador entre nós e o mundo. Ele vai dizer que a chamada para seguir a Jesus é você se relacionar apenas com Jesus. É uma chamada para um relacionamento individual, pessoal. É você não se relacionar com mais nada diretamente nessa vida e com mais ninguém, mas apenas com Cristo diretamente e através dele se relacionar com as pessoas. Quando ele chama os discípulos para segui-lo, eles tiveram que deixar tudo para trás e focar em apenas uma pessoa, porque seguir uma pessoa é necessário que você fixe os seus olhos naquela pessoa, porque quando você para de olhar para aquela pessoa, você já não consegue segui-la. Então ele vai dizer que o discipulado é isso, se relacionar apenas com Cristo. Então, quando ele diz, aquele que não aborreceu o pai, a mãe, os irmãos, não pode ser meu discípulo, ele está dizendo assim, não é que você tem que dar as costas para os seus pais, não é que você tem que abandonar sua esposa, seus filhos, não, é que entre você e o seu pai, agora tem um mediador, tem Cristo. Entre você e a sua esposa, agora tem um mediador, tem Cristo. E eu acho que combina muito com o texto de Mateus 25, quando ele diz que no juízo final, Jesus colocaria os salvos para um lado, os não salvos para o outro. E ele diria assim para os salvos, olha, vocês podem entrar, por quê? Porque eu estava nu, vocês me vestiram, porque eu estava com sede, vocês me deram de beber, eu estava com fome, vocês me deram de comer. E os salvos vão dizer assim, mas quando que a gente viu você com fome? Quando que a gente viu você com sede? Quando a gente viu o Senhor nu? E aí Jesus responde, quando vocês fizeram para as pessoas, vocês fizeram para mim. Quando vocês deram um copo de água para aquela criança, era eu que estava lá. Quando vocês vestiram aquele rapaz, era eu que estava lá. Quando você começa a seguir a Jesus, no meio de todas as suas relações está Ele. E quando você ama o próximo, você ama Ele, porque é Ele que está mediando aquela relação. Aí ele usa um exemplo que eu achei maravilhoso, que está em Gênesis 22, que é de Abraão. Quando Deus pede para Abraão Isaac, ele fala, eu quero o seu filho, em Gênesis 22. Sacrifica Isaac para mim. E cara, ele faz. Primeiro ele faz interno, né, sem ninguém saber. E aí ele pega Isaac e vai para a montanha para sacrificar Isaac. É como se aquilo que ele abandonou internamente, ele fosse abandonar externamente. E aí ele vai para a montanha com Isaac e chegando lá, Deus fala, não, eu não quero mais. Só esse abandonar seu interno já é suficiente para mim. E ele devolve Isaac para Abraão. Só que é muito legal, por quê? Porque agora entre Isaac e Abraão tinha alguém. Um cordeiro. Quando eles estão em cima da montanha, Deus dá um cordeiro para eles e eles sacrificam o cordeiro. Então ele volta para casa com Isaac e parece que está tudo igual, mas não está mais. Entre Abraão e Isaac tinha um cordeiro, tinha um mediador. Então eu queria convidar você a isso, a se relacionar com Cristo. Em todas as suas relações, colocar Cristo no meio. Você já não se relaciona mais com seu emprego diretamente, Jesus está no meio. Você não se relaciona mais com dinheiro diretamente, Jesus está no meio. Sua relação de namoro não é igual, porque Jesus está no meio. Essa é a chamada para o discipulado. Se
você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, aperta no gostei, deixa um comentário que Jesus falou com você durante essa ministração e também se inscreve no canal para você receber outros vídeos aí, toda semana tem vídeo novo. E eu queria incentivar você a comprar o livro do discipulado. Cara, é muito bom. Deixa eu te dizer uma coisa sobre a nossa loja virtual lá do Jesuscope. Eu e minha esposa, nós cuidamos daquela loja, a gente não coloca nada lá que a gente não compraria e que a gente não concorda. A gente lê todos os livros, que nem eu tô lendo esse livro, ela tá lendo esse livro, aqui nós estamos terminando, e já no meio eu falei, cara, nós temos que distribuir esse livro. Então, tudo que eu estou colocando lá é porque eu tenho muito prazer que chegue na sua casa. Então não é pela grana, não é por essas questões, é lógico que nos ajuda muito como família, mas é porque tem abençoado muito a nossa vida. Então entra lá, adquire, pede o seu, tem pouca unidade, se eu não me engano tem só 50, então corre lá. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.